Olá, seja bem-vindo a mais um Tira Dúvida aqui do Projeto Conquistar. Eu sou o professor Rio, sou professor de matemática e eu sempre trago aqui temas importantes da matemática que eu tenho certeza que vai te ajudar aí nos teus estudos. Vamos ver então a nossa aula de hoje. Acompanhe comigo a aula de número 6, com o título O Enigma da Pirâmide. Acompanhe também comigo o objeto de conhecimento. Olha só. Resolução e elaboração de problemas que envolvem o cálculo de áreas totais e de volumes de prismas, pirâmides e corpos redondos. Repare que volumes e pirâmides estão destacados, porque é justamente o foco dessa nossa aula, tá bom? Vamos então para o nosso momento de dúvida. Muito bem, eu vou jogar agora uma pulga atrás da sua orelha, nesse momento. Olha só, repare aqui a nossa pergunta. Qual a diferença entre um prisma triangular e uma pirâmide? Então você está vendo aqui na nossa imagem, as famosas pirâmides do Egito. E também eu vou te mostrar agora um prisma triangular. Então repare que são aí sólidos geométricos, bem parecidos, mas que possuem suas diferenças. Então essa é a nossa pergunta. Qual é a diferença entre as duas? Se você não consegue responder qual é a diferença, calma. Durante a nossa aula de hoje, eu vou te dar elementos que façam o reconhecimento, tanto dos elementos comuns, também como os elementos que fazem diferença nesses dois sólidos, tá bom? Acompanhe então comigo o nosso momento de Tira Dúvida. Muito bem, para iniciar aqui o nosso momento de Tira Dúvida, eu vou te mostrar aqui algumas pirâmides que existem ao redor do mundo. A gente fala muito das pirâmides do Egito, claro, são as mais famosas, mas também nós temos outras pirâmides, tá? Temos aí no México também, temos em outros países da África, tá bom? Então eu vou te dar aqui um QR Code para você acessar aí pelo seu celular e ler aí com cuidado essa matéria que apresenta as outras pirâmides que existem ao redor do mundo. É um tema bem interessante, tá bom? Para você perceber que a pirâmide, esse sólido geométrico já está aí na humanidade, nas civilizações já há algum tempo. Vamos começar então a partir da definição. Chama-se pirâmide a reunião de todos os segmentos com uma extremidade em V e a outra nos pontos da região poligonal. Então, para mostrar bem do que se trata, a gente vai partir então de um plano, tá bom? Nesse plano aí existe um polígono, Pode ser aí um triângulo, pode ser um quadrado, pode ser um pentágono, como é o caso aí, tá? E a partir dessa base, que é o nosso polígono, nós vamos formar então a nossa pirâmide. Então, lá nos vértices do nosso polígono, nós vamos traçar então segmentos, até um determinado vértice que vai estar lá na altura, que vai ser localizada no outro plano, tá bom? Então, uma vez que a gente forma então a nossa pirâmide, nós temos agora que identificar os elementos. Então você está vendo aí na sua tela todos os elementos que compõem uma pirâmide. Então, começamos então de baixo para cima, Eu falei ali da base, que a base é um polígono. Nesse caso aqui, ele é um polígono que nós chamamos aí de quadrado, mas poderia ser outro, como nós vimos no exemplo anterior. E ao subir a nossa pirâmide, a gente encontra então outros elementos. Você está vendo aí, ainda na base, a aresta da base, ok? Temos também uma altura, quando a gente pega ali do centro da base até aquele vértice que está lá no alto, nós temos então o que nós chamamos de altura da pirâmide. E ao redor também nós temos outros elementos. Nós temos, por exemplo, as faces laterais, tá? As pirâmides, elas possuem faces laterais. Consequentemente, elas também possuem arestas laterais, tá bom? E nós temos também um outro elemento aí que também é importante, tá bom? Que é a apótema. Então, se você está vendo aí na nossa imagem, a apótema, ela é
uma altura, né? Ela é a altura de uma face lateral, tá? Para identificar melhor, a gente pega então uma face, né? E traça um segmento de reta, né? Lá do vértice até a base dessa face, que no caso aí vai ser um triângulo, né? Então esse segmento de reta aí nós chamamos de apótema, tá bom? Toda vez que você ouvir falar, então, em apótema, você sabe agora do que se trata. Beleza? Esses, então, são os elementos da nossa pirâmide. Agora que a gente já formou aí a nossa pirâmide, né? Vamos ver, então, a classificação. E a classificação dela se dá justamente com o polígono da base. Temos aqui alguns exemplos, acompanhe comigo, olha só. Nós temos aí a pirâmide triangular, ela é formada aí por triângulos, não é? A sua base é um triângulo, tá bom? Além disso, nós temos a tão famosa pirâmide quadrangular, né? Que é uma pirâmide cuja base é um quadrado. Além disso, nós temos a pirâmide pentagonal, ou seja, é um polígono com 5 lados. Então, conforme nós aumentamos aí o número de lados da nossa base, a gente também vai mudando aí a classificação das pirâmides, tá bom? Outro tema importante da gente tocar aqui é com relação ao volume, tá bom? O volume do prisma e também o volume da pirâmide. Eu tenho os dois aqui no caso, né? A sua imagem que está à sua esquerda aí, ela é o volume de um prisma, né? Então a gente calcula o volume do prisma como área da base vezes a altura, né? Isso aí é um exemplo para a gente calcular o volume de um prisma. No caso da pirâmide, vai ser quase do mesmo jeito. Então, se você comparar as duas imagens aí, você vai conseguir perceber que o volume de uma pirâmide nada mais é do que 1/3 do volume de um prisma. Então, para a gente calcular o volume de uma pirâmide, a gente vai usar essa fórmula aqui, ó. É a mesma, né? É a mesma aí do prisma, né? A diferença é que a gente vai ter apenas 1/3 dela, né? Então, a área da base vezes a altura, tudo isso aí dividido por 3. É assim que a gente calcula, então, o volume de uma pirâmide. Bora ver um exemplo agora? Acompanhe comigo aí um exemplo para a gente praticar também, né? Como é que se calcula aí o volume de uma pirâmide. Olha só, uma vez que a gente já sabe como é que se calcula, né? A gente precisa só identificar, então, os elementos para que a gente consiga, então, calcular esse volume. Olha só, nesse caso aí, nós temos uma base que tem 35 metros quadrados e uma altura de 6 metros. Então, independentemente aí da sua base, né, o enunciado já nos mostra aí o valor total da sua área, tá bom? Esse é um tema importante a gente falar, porque você viu que a classificação da pirâmide, ela muda conforme muda o polígono da base, não é? Então, se você tiver um polígono que for um triângulo, você vai calcular de um jeito. Se você tiver um polígono de base igual a um quadrado, então você vai calcular de outro jeito. Se for um pentágono, de outro jeito. Então, conforme a base vai ter lá um formato, você precisa então calcular a área dessa base de formas diferentes. Nesse caso aqui, a gente facilitou, né, para que a gente só aplique, no caso aí, a nossa fórmula para calcular o volume. Então a gente vai substituir direto, né, a área da base por 35 e a altura por 6. Multiplicando 35 por 6 e posteriormente dividindo esse resultado por 3, a gente vai ter então um volume de pirâmide igual a 70 metros cúbicos. Lembrando, né, que todo volume a gente calcula com a sua unidade sempre elevada à terceira potência, né? Como nesse caso aqui as nossas medidas estavam em metros, então metros cúbicos. Se estivessem em centímetros, então seriam centímetros cúbicos, ok? Então é dessa forma que a gente calcula o volume de uma pirâmide, beleza? E agora a gente vai voltar para a nossa dúvida. Acompanhe comigo, olha só. Lembra que eu te perguntei aí, qual a diferença entre prisma triangular e uma pirâmide?
A pirâmide, né, é um formato famosíssimo, todos sabem identificar uma pirâmide, e nós temos também a nossa imagem aí do prisma triangular. Esse prisma triangular, ele foi propositalmente derrubado, né? Porque o formato do nosso prisma, que a gente conhece, né, é ele com as suas faces laterais, que são, na verdade, retângulos. Ou então, paralelogramos, não é isso? Então, esse prisma foi tombado para justamente causar essa confusão, né? Será que isso é uma pirâmide? Será que isso é um prisma? Na verdade, ele continua sendo um prisma. Então, para você identificar a diferença entre um prisma triangular e uma pirâmide, a diferença é justamente essa. No caso do prisma, nós teremos uma base triangular, assim como na sua base superior. E as suas faces laterais serão retângulos, né? Ou então paralelogramos, diferente da pirâmide. Na pirâmide, todas as suas faces laterais serão triangulares, né? Serão compostas, então, por triângulos, beleza? Então tá aí, essa é a diferença entre esses dois sólidos geométricos, né? O prisma triangular e a tão famosa pirâmide. Gostou? Beleza, então. Vamos então para o nosso momento aí de checklist. Muito bem, agora chegamos ao nosso momento de checklist, né? Aquele momento que a gente separa aqui para relembrar aqui os tópicos que foram abordados aqui no nosso Tira Dúvida. Então, acompanhando aí, nós vamos começar então com a definição. A definição da pirâmide, ela tem então uma composição geométrica, né? A gente começa então com uma base, né? Um plano de base. Nesse plano, a gente vai pegar ali um polígono, que pode ser um triângulo, pode ser um quadrado, pode ser um pentágono, né? E a partir desse polígono, a gente vai traçar então retas, tá? Em direção a um plano superior aqui, onde nós temos um ponto chamado vértice, tá bom? Então, todos os vértices que nós temos no nosso polígono da base vão se dirigir a esse vértice, formando então a nossa pirâmide. Se a gente lembrar aqui da definição de prisma, por exemplo, ele é diferente, né? No caso do prisma, eram dois planos paralelos, né? A mesma base, né? O mesmo polígono da base, ele se repete no polígono do plano que está na parte superior. Então, tem essa diferença entre um prisma e uma pirâmide, né? Nós vimos também aqui as características. Nós classificamos aqui as pirâmides, né? Nós vimos que a classificação vai de acordo com o polígono da base, tá bom? E além disso, nós vimos os elementos, né, da pirâmide. Vimos lá as arestas, vimos as alturas, as faces laterais, a apótema, né, que é um elemento que existe aí na nossa pirâmide. Então, todos eles foram identificados e a partir de agora, quando você olhar uma pirâmide, você vai também identificar todos esses elementos que nós mencionamos aqui na nossa aula. E além de tudo isso, nós também falamos aqui do volume. E aí eu chamo a atenção, né, que no caso do volume, tá, a maneira que a gente vai calcular esse volume, ela vai mudar, tá bom? Ela vai mudar conforme o polígono que existe na base, porque se o polígono for triangular, nós temos que utilizar então aquelas fórmulas para calcular a área de um triângulo. Se a base for um quadrado, então a gente utiliza outras formas para calcular a área do quadrado e assim com as outras formas, né? Um pentágono, por exemplo, vai ter ali formas diferentes para calcular a área do pentágono. Então, de maneira geral, a gente fala que o cálculo do volume de uma pirâmide, ela é a área que nós temos na base multiplicada com a altura e esse resultado dividido por 3. A gente fez uma comparação aqui, né, dos dois sólidos, um prisma e uma pirâmide. A gente consegue ali perceber que o volume de uma pirâmide nada mais é do que 1/3 o volume do prisma, tá bom? Então é por isso que eles têm formas bem parecidas. A única diferença aí é que é justamente no volume da pirâmide, a gente divide então os nossos elementos ali por 3, tá bom? Então é isso. Partimos aí da definição,
falamos aqui de suas características, né? E também mencionamos aqui um exemplo para calcular um volume. Colocamos um exemplo bem simples, mas que serve aí de base para você calcular as outras, tá bom? Sempre lembrando que nós temos que pegar ali a área da base, e essa área pode mudar, né? A forma como calcular essa área pode mudar. Você multiplica então com a sua altura e no final você também divide por 3, tá bom? Então esse é o resumo do que nós fizemos aqui nesse Tira Dúvida, tá bom? Vamos lá, então, para o nosso fechamento? E para fechar o nosso Tira Dúvida, vamos então para as nossas dicas. Começando então com a nota I1, que nós temos aqui as classificações das pirâmides. Começando então com a mais básica delas, né? Que é a pirâmide triangular. Acompanha aí comigo, olha só. É justamente aquela pirâmide que possui como base um triângulo. Bem fácil, né? Além disso, nós temos também a pirâmide quadrangular. Essa aqui é bem famosa, né? A mais comum aí de ser vista, né? A pirâmide quadrangular é aquela que tem justamente como base um quadrado. Então a classificação das pirâmides, ela muda conforme muda também a base da pirâmide. Então olha só, aqui do lado nós temos aqui uma pirâmide que não é tão famosa, não é tão conhecida assim, né? Mas não deixa também de ser uma pirâmide, olha só. É a pirâmide pentagonal, que é justamente aquela que possui como base um polígono que nós chamamos aí de pentágono, tá? E nós temos outros exemplos, né? Olha só, temos aí também a pirâmide hexagonal, que é justamente aquele que possui a base um polígono hexágono, né? Além disso, nós temos também aqui, ó, ao lado, pirâmide heptagonal, justamente porque a base dele é um polígono que nós chamamos aí de heptágono. Aí, se você seguir essa ideia, né, partir aí para as nossas próximas pirâmides, o que nós vamos ter depois aí da pirâmide heptagonal? Nós temos a pirâmide octagonal, que adivinha, qual vai ser a base dela? Vai ser, então, um octógono, né? Se você conhece, eu tenho certeza. E também, falando aí em dicas, né, nós temos aqui o nosso Anota aí 2, que a gente vai falar, então, sobre o volume da pirâmide. Para falar do volume da pirâmide, a gente tem que lembrar do volume do prisma. Porque olha só aqui as nossas duas imagens. De um lado eu tenho aí o nosso prisma e ao lado dele nós temos a nossa pirâmide. Olha também aqui para baixo, nós temos também aqui as fórmulas que calculam os seus volumes, né? No caso do prisma, nós temos para calcular o volume, a área da base vezes a altura. Bem fácil, bem simples, tá? E olha agora o volume da pirâmide. É a área da base vezes a altura também, só que dividido por 3. Então, eu coloquei aí uma ao lado da outra para você justamente perceber isso, que o volume de uma pirâmide nada mais é do que 1/3 do volume de um prisma, tá bom? Por isso que eles têm aí formas bem parecidas, não é? Lembrando, né, que essa área da base, ela pode mudar, como a gente viu agora, na classificação, tá bom? Então, essa é a nossa segunda dica para você não errar mais, tá bom? Vamos agora para o nosso encerramento. E é isso, chegamos ao final de mais um Tira Dúvida. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Procure por @centrodemídias_am e também a hashtag Projeto Conquistar Seducan. Eu tenho certeza que você vai encontrar ali outras aulas que também vão te ajudar aí nos seus estudos, tá bom? Até a próxima!